Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre a maior seleção de cada letra. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação desse conteúdo. Começamos com a seleção da Alemanha na letra A. O país tem sem dúvidas uma das histórias mais ricas no futebol e colecionou muitos títulos ao longo do tempo. Para se ter uma ideia, a Alemanha esteve presente em 8 finais de Copas e ficou com a taça em 4 oportunidades. Eles também possuem 3 edições da Eurocopa conquistadas nos anos de 72, 80 e 96. Dá pra dizer que somente o Brasil tem mais sucesso que os alemães no futebol. Nosso país nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo e também é o único pentacampeão. O Brasil cansou de revelar grandes talentos em todas as épocas, incluindo nomes como Garrincha, Zico, Ronaldo, Romário e, é claro, o maior de todos, o Rei Pelé. Com a letra C, nós temos uma disputa interessante. A Croácia é uma grande aspirante, já que alcançou 2 semifinais e uma decisão de Copa do Mundo. Porém, é inegável o tamanho da seleção camaronesa, a maior do continente africano. Os Leões são pentacampeões da Copa Africana de Nações e conquistaram o ouro olímpico na edição de 2000, numa final marcante contra a Espanha. A Dinamarca é com folga a grande seleção da letra D. Além de campanhas interessantes no Mundial, o país também já foi medalhista de prata e bronze em algumas edições dos Jogos Olímpicos. A seleção principal também tem 2 títulos bem relevantes, a Eurocopa de 92 e a antiga Copa das Confederações de 95. Com a letra E, nós temos a Espanha, seleção com muita tradição no futebol. Apesar disso, a Fúria foi a última das grandes a vencer uma Copa do Mundo. Isso aconteceu na edição de 2010 na África do Sul. Por outro lado, os espanhóis são os maiores vencedores da Eurocopa. São 4 títulos conquistados nos anos de 64, 2008, 2012 e 2024. A França é outra seleção de peso no futebol europeu e mundial. O país até demorou um pouco para alcançar grandes títulos, mas esse cenário tem sido cada vez mais recorrente nas últimas décadas. De 98 para cá, foram 4 finais de Copas e 2 títulos. Os franceses também venceram nesse período a Eurocopa, a Copa das Confederações e a nova Liga das Nações. Na África, um dos países com feitos bem interessantes no futebol é a seleção ganesa. Além de 4 títulos continentais, a equipe também tem sucesso nas divisões de base. Gana já foi campeã mundial nas categorias Sub-20 e Sub-17, e por isso é o nosso destaque na letra G. Com a letra H, nós temos 2 seleções de extrema importância no futebol. A Hungria está adormecida há um bom tempo, mas já marcou presença em 2 finais de Copa. Já a Holanda também foi vice em mais de uma oportunidade, e foi fundamental na revolução do futebol nas décadas de 70 e 80. Naquele período, uma legião de craques foi formada pelo país, e o título da Eurocopa de 88 coroou uma grande geração. O vexatório desempenho recente da seleção italiana não apaga o tamanho do país no futebol. A Azzurra é, ao lado da Alemanha, a segunda seleção com mais títulos mundiais. Foram 4 Copas conquistadas nos anos de 34, 38, 82 e 2006. A Itália também teve por muitos anos a principal liga nacional do continente europeu, quando seus grandes clubes contavam com as maiores estrelas do futebol internacional. O Japão foi uma das seleções que mais evoluíram nos últimos 30 anos. Desde 98, quando se classificou pela primeira vez para uma Copa do Mundo, os Samurais Azuis nunca ficaram de fora de um Mundial. O Japão é também o maior campeão da Copa da Ásia, com 4 taças conquistadas.
Com a letra K, nós temos a seleção do Kuwait. Pouca gente se lembra, mas eles disputaram o Mundial de 82. O responsável por comandar esse feito foi o técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira. 2 anos antes, ele também dirigiu a equipe no inédito título da Copa Asiática. A letra L tem seleções com pouquíssima história no futebol. A Líbia talvez seja a com resultados melhores, já que nos anos 80 foi vice-campeã continental. Em 2014, eles venceram o Campeonato das Nações Africanas, competição disputada com jogadores que atuavam nos seus países de origem. A Líbia nunca disputou uma Copa do Mundo. O México é o destaque na letra M. Seu povo é apaixonado por futebol e a seleção tem várias participações em Copas do Mundo. Além disso, o México cansou de vencer títulos da Copa Ouro. Tem uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, além de uma Copa das Confederações em cima da seleção brasileira em 99. Outra seleção africana que não poderia ficar de fora da lista é a Nigéria. O país tem uma trajetória parecida com a de Camarões. Eles foram campeões olímpicos em 96 e faturaram a Copa Africana em mais de uma oportunidade. Nos anos 90, a Nigéria revelou grandes talentos do futebol mundial, como por exemplo o atacante Kanu e o meia Okocha. A seleção de Omã é a única da letra O, filiada à FIFA. O país já foi 2 vezes campeão da modesta Copa do Golfo e quase se classificou pela primeira vez para o Mundial desse ano. Omã acabou parando na 4ª fase das eliminatórias asiáticas. A grande seleção da letra P é Portugal. Os lusitanos já tinham um feito interessante no passado, quando ficaram com a 3ª colocação no Mundial de 66. Mas foi no século XXI que Portugal alcançou feitos ainda maiores. A seleção chegou em 2 finais de Eurocopa, ficando com o título em 2016 e conquistou 2 edições da recém-criada Liga das Nações. Na língua portuguesa, o Quênia é um dos poucos países que começam com a letra Q. Eles têm muita tradição no atletismo. No futebol, nem tanto. O Quênia nunca se classificou para uma Copa do Mundo e tem poucas participações na Copa Africana de Nações. Em 2027, o país será uma das sedes do torneio continental. A República Tcheca carrega o histórico da antiga Tchecoslováquia. O seu desempenho no século XX é memorável. Eles chegaram em 2 finais de Copa do Mundo, mas amargaram o vice em ambas as edições. Por outro lado, a Tchecoslováquia venceu a Eurocopa de 76 contra a poderosa Alemanha Ocidental. Outra seleção relevante na Europa é a Suécia. Além de um ouro olímpico, o país também já chegou numa final de Copa, quando sediou o torneio em 1958. Eles perderam para o Brasil, naquele que foi o primeiro título mundial da seleção. A Suécia teve outras participações de destaque, como por exemplo em 1994, quando novamente foi eliminada pelo Brasil na semifinal. Com a letra T, nós escolhemos a Turquia, que possui menos feitos relevantes que as outras seleções europeias citadas. O país conta talvez com os torcedores mais fanáticos do futebol e teve seus principais resultados na primeira década do século XXI. Naquele período, a Turquia alcançou a semifinal da Copa em 2002 e a mesma fase na Eurocopa em 2008. O Uruguai é uma das maiores seleções do mundo. O pequeno país sul-americano alcançou feitos inacreditáveis. Além de 2 Copas e 2 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, a Celeste também empilhou várias taças da Copa América, 15 no total. Ainda na América do Sul, nós temos a Venezuela. Destaque na letra V. A seleção é uma das mais modestas do continente, mas é inegável que eles evoluíram bastante nesses últimos anos. A Venezuela teve resultados expressivos na base e quase alcançou a repescagem mundial para disputar a Copa de 2026.
Sem seleções nas letras W, X e Y, nós encerramos o vídeo com a Zâmbia na letra Z. Se engana quem pensa que o país nunca conquistou nada relevante. Eles venceram a edição de 2012 da Copa Africana de Nações. Na ocasião, Zâmbia derrotou a forte seleção da Costa do Marfim, que contava com craques como Didier Drogba e Yaya Touré. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e assista a outros vídeos aqui do canal. Um abraço e até a próxima!